Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Isaac Schwartzalpt e esse é mais um Rede Análise Notícias. Olá, massa. Obrigado por estarem aqui. Espero que todos estejam com saúde. Vamos começar falando então sobre cobertura vacinal e imunidade coletiva. Primeiramente, eu queria pontuar o conceito. Antes da gente entrar na cobertura vacinal e falar um pouquinho sobre a imunidade de rebanho, vamos mudar o conceito para imunidade populacional ou coletiva. E aí eu vou dar uma justificativa bem de biólogo. A justificativa para populacional ou coletiva é que ela abrange qualquer espécie sem ser desconfortável. Serve para nós, serve para outros tipos de animais, inclusive para plantas até. Então, imunidade coletiva e populacional sempre é abrangente, é inclusiva. Pois bem, usando o termo imunidade coletiva, vamos olhar a palavra, vamos quebrar ela. Vamos tratar um pouquinho do conceito. Imunidade vem do termo immunitas em latim, que era empregado pelos senadores romanos para dar uma proteção a eles na época que eles estavam em seus mandados, para eles terem mais liberdade e conforto para tomarem diferentes ações. A gente vê esse conceito hoje, por exemplo, no Brasil, com imunidades parlamentares. Mas esse conceito também é utilizado na ciência. E aí, na biologia, na imunologia, ele é usado para nos dar a proteção, o conceito de proteção contra agentes estranhos, agentes patogênicos, ou seja, vírus, bactérias, corpos estranhos. E aí, onde é que a gente vai usar essa questão da imunidade? O mecanismo que faz com que a gente tenha proteção contra esses agentes estranhos, agentes secretos, que a gente não vê, traz essa ideia de microcosmos e macrocosmos, esse agente secreto que nos faz mal. Pois bem, a imunidade vai nos trazer proteção contra o que a gente não consegue ver. Essa proteção, ela pode ser individual e ela vai nos trazer benefício a nível coletivo se muitos indivíduos estiverem com essa proteção. Vamos fazer uma analogia rápida para tentar fazer conexões diferentes com esse termo? Pois bem, imaginem que a imunologia, essa imunidade, ela precisa de exposição. Então, se a gente pegasse e dissesse que a imunidade é como um aluno que pode ter uma prova. Se tu vai para uma prova sem nunca ter visto o conteúdo, como tu acha que tu pode te sair? Dependendo do teu contexto de vida, tu já pode ter visto coisas relacionadas e pode até ir bem na prova. Mas, em média, pessoas que não foram expostas ao conteúdo vão acabar indo mal, porque não sabem com o que vão lidar e como responder. A mesma coisa que um aluno é a nossa imunidade. Ela precisa de exposição. A exposição para aprender pode ser diferente. Tu pode aprender visualmente, com cheiro, com olfato, com tato. O sistema imune também precisa de exposição, mas na microescala, no microcosmos. E essa exposição é através de contato com esses agentes secretos patogênicos, que são os vírus e as bactérias. Mas o aluno que tem essa exposição prévia, fazendo os exercícios, praticando com o conteúdo, quando chega na prova não vai muito melhor, nosso sistema imune é igual. Ele precisa ter essa exposição. E nada melhor do que ter uma exposição controlada, um conteúdo preparado por um professor. E esse conteúdo poderia ser quem mais, quem menos do que a vacina. A vacina vai nos fazer um gradiente de conteúdo perfeito para ir bem na prova. Então, fazendo essa brincadeira aqui, mas para lembrar e resumindo, o sistema imune é como um aluno. Ele precisa de exercício para ir bem na prova. Ele precisa de uma exposição prévia e controlada como a vacina, para caso ele tenha uma exposição natural ao vírus e bem nesse teste. Tendo isso em mente, a gente pode trazer o outro conceito, que é a imunidade coletiva. Agora imaginem que a gente tem muitos alunos que sabem responder muito bem a esse teste. Esses alunos vão estar, de forma geral, indo muito bem na prova. Ok, lembrem-se, é uma analogia. Mas a imunidade coletiva quer dizer que quanto mais gente está sabendo o conteúdo, mais gente vai ir bem contra a prova. Tem um artigo muito bom que saiu este ano, intitulado O Guia para a Vacinologia. A gente vai colocar na descrição caso alguém tenha interesse. E o que ele nos traz? Diferentes intervalos de tempo. Todos eles, quando tiveram introdução das vacinas para diferentes agentes infecciosos, agentes secretos, aqueles que a gente não enxerga. A difteria, a meningite, a pólio, o sarampo. O que toda essa introdução da vacina fez ao longo do tempo? O que vinha com casos altos e constantes após a introdução da vacina caiu. Ou seja, o declínio da cobertura vacinal acaba em um aumento de casos ao longo dos anos, que é o que a gente tem visto. Mas, trazendo para nós no nosso bate-papo aqui, seria, se a gente tem uma cobertura vacinal elevada, que é o que a gente quer, a gente vai ter menos casos.
Então, o potencial inquestionável e todos os dados históricos nos mostram como as vacinas são importantes para controlar as doenças e nos proteger. Considerando agora aquela turma que estudou, que teve exposição prévia, ou seja, os vacinados. Se eles forem expostos a pessoas em um meio e receberem aquilo, como eles vão ir? Eles vão ir melhor. Mas tem coisas importantes nessa resposta. Uma delas é a qualidade da memória imunológica. Nós temos um monte de artigos mostrando como essa resposta vem sendo montada para SARS. A gente tem vários dados históricos mostrando para diferentes doenças, e a gente tem a média do que acontece. Um ponto importante, além da memória, é quem influencia ela. Nós temos duas células super importantes, as células B e as células T. Mas para não entrar tão no roteiro, eu digo para vocês, é do nosso dia a dia. Tu vai lá fazer um exame de sangue, fazer um admissional, fazer uma revisão, um periódico anual, tu vai ter lá teu hemograma. No exame de sangue, tu vai ter os linfócitos ou os glóbulos brancos. Quem são os caras aí? As células B e T. E elas fazem o quê? Elas fazem a nossa resposta e montam a nossa memória. A gente sabe quem são os caras envolvidos, mas além disso, a gente tem o patógeno do outro lado. O cara que vai dizer como é que foi essa infecção. Então, esse corpo estranho, quando entra, ele pode ter diferentes perfis. Ele pode ser um cara de incubação longa ou incubação curta. O que isso quer dizer? É quando o vírus te invade, e aí quanto tempo ele demora para se replicar e apresentar, manifestar sintomas. Se ele tiver um tempo curto, ele vai ser como a gripe, como a meningite. Se ele tiver um tempo longo, ele é como a hepatite. Esses que têm tempo longo, eles podem ficar em latência no teu corpo, esperando que a tua imunidade caia para ele manifestar os sintomas. Mas o de resposta curta, o de incubação curta, se replica rapidamente e já apresenta sintomas, também está passando adiante esse vírus. Se tiver um menor tempo de incubação, tem mais chance de manifestar a doença e está replicando. E a Covid? Em média, o que os estudos têm nos dito é que eles têm de 2 a 14 dias de incubação. 2 dias, gente, é muito rápido. Não dá nem tempo. E tu já pode estar apresentando sintoma ou não. Então, é importante estar esperto nesse aspecto, que essa exposição curtinha em relação à longa, ela faz diferença. E para a gente montar uma boa resposta, a gente tem que estar exposto previamente com a vacina, assim a gente está de forma segura preparado para essa exposição. E aí, o que a gente tem que lembrar? Que ter a proteção estimada precisa e requer que o regime esteja completo, certo? Tu quer estar preparado para o teste, caso tu tenha que fazê-lo. Então, melhor completar o regime vacinal. O CDC, mês passado, liberou documentação mostrando como é que estava a situação nos Estados Unidos. Esse gráfico mostra os totalmente vacinados e os não vacinados, e como é que estava a incidência de casos. É bem gritante o quanto as pessoas não vacinadas tiveram um aumento de casos em relação às vacinadas. Isso, mais uma vez, corrobora tudo que a gente vem vendo nos estudos. E se a gente olha para o nosso cantinho aqui, para o Brasil? Bom, no Brasil a gente está andando, está indo mais rápido. Ótimo, vamos continuar assim. É importante lembrar da cobertura vacinal até o momento. E cobertura vacinal é regime completo de dose. As 2 doses, no caso, se tiver 2 doses ou a dose única, mas enfim, o regime total. Os outros marcadores de uma dose, de adultos, são indicadores para controlar a situação, certo? No Brasil, hoje, temos 33,4% da população vacinada. Esse é o ponto. Ainda é baixo. Ainda precisamos de maior percentual. E por que é importante falar isso? Porque a gente tem suscetíveis. E aí, a hesitação vacinal está atrapalhando esse processo. A hesitação vacinal passa por todos aqueles que podem se vacinar e não estão indo. Vamos trocar o discurso. Vamos olhar de novo lá para a imunidade coletiva. Se tu pode te vacinar, tu vai estar fazendo uma ação quando tu completa teu regime de 2 doses, onde tu vai estar protegendo todos aqueles que não podem. As crianças, por exemplo. A gente tem uma série de estudos em andamento, por exemplo, crianças de 6 meses a 11 anos para Pfizer, crianças menores de 18 anos para a Janssen, estudos grandes que estão funcionando. E aí, o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar acabar o estudo para a gente poder tomar decisões, a Anvisa receber o material. Nesse meio tempo, eles continuarão sendo suscetíveis, eles não podem se vacinar. Mas quem pode e está hesitando, está deixando de proteger esses pequenos e essas pessoas. Então é importante que tu faça a tua parte, que tu proteja quem tu gosta, quem tu ama, que tu proteja as crianças, que tu proteja teus pais ou alguém que tem alergia à vacina. Todas essas pessoas são pessoas suscetíveis. Pessoas que não poderão se vacinar mesmo que elas quisessem. E fica claro por que a gente tem um percentual tão grande de pessoas suscetíveis ainda na base.
Ok, saiu um estudo excelente essa semana do Infogripe, uma atualização do Léo Basso, do Marcelo Gomes, e eles fizeram o quê? Dividiram por faixa etária. E aí que eu quero chamar a atenção para vocês. Olha ali os casos de 0 a 9 anos. Como aumentaram? Porque eles são suscetíveis. A doença continua circulando. A nossa cobertura vacinal é baixa. Então, a nossa imunidade coletiva ainda não é suficiente para proteger os que não podem se vacinar. E a imunidade coletiva é o conceito que diz o que, precisamente? Que trará proteção a todos aqueles que não podem se vacinar. Então, para a gente fazer isso funcionar, a gente tem que elevar a cobertura vacinal. E essa cobertura vacinal vai mudando porque o vírus vai mudando. Porque a gente continua se movimentando e vivendo, de fato, mas ainda não controlando a doença. E o que está faltando? Está faltando a gente ter as ações não farmacológicas e estar engajado na cobertura vacinal. Então, tu que ainda não foi, por favor, vá se vacinar. E continue antes, durante e depois fazendo as ações não farmacológicas para proteger todos os que são suscetíveis no processo. Importante essa fala do Bragatti, porque a gente agora pode olhar nos nossos gráficos, aqui no nosso painel, que também vai estar na descrição, o que está acontecendo em outros países e como é que está essa cobertura vacinal e o que ela está causando nos números deles. Eu vou abrir aqui o nosso gráfico de países, eu vou pegar, por exemplo, vamos começar com a Alemanha. Vamos procurar aqui a Alemanha, o que a gente percebe? Aqui a gente tem casos, óbitos e hospitalizações. A gente vê que desde que começaram a vacinar, eles tiveram uma queda forte, mas eles tiveram uma reversão. Reversão é o quê? Quando deixa de cair, estabiliza e volta a subir. Reverteu a queda. O que a gente vê de principal diferença dessa reversão para antes? Percebam que os óbitos também estão subindo. Quando a gente olha nos últimos 20 dias aqui, fica mais fácil de ver que está em aumento os óbitos, mas a proporção de óbitos em relação a casos é muito menor do que nas ondas anteriores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as vacinas estão funcionando, principalmente porque a gente vê que eles estão com uma cobertura vacinal já elevada, ainda não ideal, principalmente para a alta transmissibilidade do vírus que a gente está vendo aqui, 61,46% da população completamente vacinada, mas a gente já vê uma diferença aqui significativa entre óbitos e casos em relação às outras ondas. Quando eu pego outros países, vamos pegar outros países aqui, Israel. Israel é um país interessante, porque eles têm uma população muito jovem. Então, mesmo que eles vacinem todos os adultos, ainda sobram muitos jovens que são os que não podem se vacinar, né, que a gente viu agora na fala do Bragatti. O que a gente vê aqui? Uma onda de casos muito superior às ondas anteriores, mas uma onda de óbitos menor do que a onda anterior, ou seja, proteção. A gente está vendo a proteção, mas a gente está vendo aumentos que ainda não são aceitáveis. E quando eu olho os Estados Unidos, que é um país bem interessante, por causa que eles são um país continental e eles têm muitos estados com diferentes coberturas vacinais, o que a gente vê lá? Um número de casos muito alto, um número de óbitos, infelizmente, também muito alto, e hospitalizações muito altas, mesmo com 53% da população completamente vacinada. Aí, os Estados Unidos, a gente pode entrar no site do CDC americano, que é o Centro de Controle de Doenças, e lá a gente pode ver, por faixa etária, como é que estão as hospitalizações. Por que eu pego o gráfico de hospitalizações? Porque aí eu já estou tirando doença leve, né? Porque o que eu imagino? Se a pessoa está tendo que ir para o hospital, significa que a doença já não é mais tão leve, ela precisa de assistência hospitalar. Então, vamos ver o que a gente vê nas hospitalizações. Quando eu olho aqui todas as idades, a gente percebe a onda anterior maior e a onda agora uma reversão muito clara e a onda aqui. Quando eu venho na faixa etária e escolho 0 a 17, olhem o que acontece com o gráfico. A gente vê que a onda de agora está mais que o dobro maior em velocidade de crescimento do que a onda anterior. Ou seja, os mais suscetíveis, que são os jovens, estão agora sofrendo. Principalmente porque o que acontece? A fala do Bragatti, muito importante, medidas não farmacológicas, máscara, ventilação, ar livre, né, distanciamento físico, isso é muito importante porque isso tira um pouco da transmissão, isso ajuda a reduzir a transmissão. Quando a gente faz isso, a gente protege os suscetíveis que nesse momento ainda não podem se vacinar. Se a gente, por algum acaso, baixa a guarda, estou vacinado e a maioria dos óbitos está acontecendo em não vacinados, que é o que a gente viu ali no gráfico do estudo do CDC, então eu vou baixar minha guarda. Se eu baixar minha guarda, eu estou aumentando o risco dessas pessoas suscetíveis, e a gente vê claramente isso aqui. Eu posso pegar estados aqui, eu vou pegar, por exemplo, vamos pegar o Texas, que é um estado que está complicado. Olhem como é que está a onda nos jovens em relação ao anterior. Quando eu pego todas as idades no Texas, o que eu vejo? Uma onda mais ou menos do mesmo tamanho da onda anterior,
mas quando eu vou nos jovens, muito superior à onda anterior, ou seja, aumento em jovens. Por quê? Porque eles são os mais suscetíveis. Então, o mais importante no momento agora para a gente evitar esse tipo de cenário, se a gente olha o Brasil aqui, o que a gente vê no Brasil? A gente vê que a gente está na queda, né? Ainda bem, quanto mais a gente conseguir prolongar essa queda, melhor para nós. Mas caso haja uma reversão, que essa reversão aconteceu em todos os países, né? Praticamente todos os países tiveram uma reversão nessa última onda. Se essa reversão acontecer aqui, a gente está botando nossos suscetíveis em risco. Então, o momento agora é de cautela, extrema cautela. Nós não podemos achar que está tudo tranquilo, que acabou tudo, porque a gente tem ainda bastante gente sem as 2 doses, né, sem o regime completo de vacina, e a gente precisa manter essas pessoas protegidas. Então, além de se vacinar, todo mundo que pode, que tem essa escolha, tem que se vacinar e tem que proteger essas pessoas com as medidas não farmacológicas. Muito importante, tá bom, pessoal? Então, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, tamo junto e cuidem-se. Abraço.